Fala galera, tudo bem? Eu sou o João e estou aqui para apresentar para vocês o Data Stories. Data Stories é um projeto do On The Go, um podcast para a comunidade de Consumer Insights e, obviamente, para outras comunidades também. Se você gosta de marketing, de inovação, né, de pesquisa, de dados, seu lugar é aqui. Acho que a ideia agora com o Data Stories é a gente, né, com frequência, trazer profissionais que a gente admira, profissionais que estão fazendo a diferença dentro desse mercado, né, com o intuito de mostrar uma nova face da pesquisa, mais inovadora, mais ágil, mais inspiradora, fugindo daqueles estereótipos que a gente conhece. Né? E a ideia, hoje, a gente vai conversar aqui com um cara que eu admiro muito, que é o Caio Delmanto, tenho acompanhado a trajetória dele ao longo dos anos. Acredito que a gente vai ter um papo bem legal para essa estreia do Data Stories. Caio, seja muito bem-vindo. Prazer, galera. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sou super fã da On The Go e agora nesse formato mais legal ainda. Boa, legal. Só para dar um contexto aqui, galera, o Caio é um estrategista de marca, né? Ele tem mais de 20 anos de experiência, tanto no lado em algumas cadeiras aí de agência, de clientes, como empreendedor também. Eu também sou fã, tenho acompanhado essa jornada aí bem com uns 20 anos, até estava lembrando aqui, Caio, acho que a primeira vez que eu te vi foi numa sabatina, quando eu fui fazer uma entrevista de emprego lá na Macan pro Aloysio. O Aloysio botou acho que uns 30 planners dentro da sala. E você foi uma das pessoas que fez umas perguntas legais. Eu falei, pô, esse cara aqui é interessante. Eu comecei a seguir essa jornada e depois de uns 10 anos a gente se cruzou aí como fornecedor, como cliente, já fazendo trabalhos bastante bacanas, né? Então, assim, galera, trazendo um pouco do contexto. O cara já passou pela Léo, pela Ungli, pela Macan, em Londres, pela Lola, pela Mullen Lowe em Madrid também, liderando alguns projetos e contas globais, né? De cliente, head de estratégia na Mondelez, América Latina, trouxe a Media Monks para o Brasil, né? Depois se me corrige se tiver alguma coisa na bio errada aqui, cara. E agora, em 2022, abriu a Euforia Creative, que é uma agência que está fazendo um barulho, uma agência independente que está fazendo um barulho super legal no mercado, que tem desenvolvido métodos inovadores de estratégia, né, e de criação também, capazes de mudar comportamentos aí de pessoas e marcas. Caio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, é uma trajetória realmente inspiradora, né, e até para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho também. Eu já fiz essa super biografia aqui, mas assim, conta pra gente um pouquinho lá de trás, assim, o que te motivou a seguir essa carreira? Pode ser desde né, antes mesmo de escolher ser estrategista, o que te trouxe até aqui, até onde você está hoje? Cara, eu falo sempre que eu era uma criança estranha, porque eu tinha uma vontade muito específica de carreira, que depois, por várias vias tortas, acabou caindo em coisas parecidas, mas eu queria ser jornalista correspondente de guerra, tá? Porque eu gostava muito do jornalismo, gostava muito de escrever, sempre gostei, e gostava muito desse lado mais de investigativo, de investigação, de entender conflito, de ter essa curiosidade sobre diferentes perspectivas e tudo mais. Então, eu quis fazer jornalismo a vida inteira, acabei caindo em publicidade por acidente, e quando eu comecei planejamento, a área de estratégia era muito nova no Brasil ainda, assim, tinham poucas agências que tinham área de estratégia. Eu cheguei na faculdade, né, na SPM, querendo ser redator, porque eu gostava de escrever, então achei que era um jeito mais criativo do lado mais do jornalismo, que eu gostava de escrever e tudo mais. E me ofereceram um estágio, eu tinha 18 anos, me ofereceram um estágio em planejamento numa área de estratégia, que naquele momento era uma agência chamada Guimarães, que acabou virando a Timos, que virou uma consultoria de marca, que acho que existe até hoje. E eu peguei o primeiro ano da Timos, então eu caí em estratégia dentro de uma consultoria de marca, e aí a partir daí me apaixonei por essa área muito específica de conhecer os consumidores, de entender perspectiva diferente, de entender como definir problema, de traçar estratégias de fato que de alguma forma possam trazer resultado. Sempre gostei muito de marcas em geral, então acho que foi o jeito mais legal possível de trabalhar com marcas, enfim. Mas foi muito acidente, cara, porque não fazia ideia no começo e deu certo. Aí estou mais de 20 anos nisso né, fazendo várias coisas correlatas, mas sempre dentro dessa área estratégica aí, de alguma forma. Perfeito. Né, acho que ao longo dessa jornada, cara, a gente está falando aí de 20 anos aí, você teve, como você falou, em várias cadeiras, né? Seja no lado de consultoria de branding, de agência de propaganda, né? Como até como marqueteiro, como cliente, agora como gestor. Se a gente pegar uma linha do tempo nesses anos, assim, você acha que o papel do estrategista mudou, né? Porque a gente tem
tem vários contextos aí de insights, de meios, né, de ferramentas para utilizar. Aqui que você, de 10, de 15 anos para cá, você acha que o papel do estrategista mudou ou não? Cara, eu acho que a natureza não mudou, tá? A natureza continua a mesma de realmente ser o profissional que consegue definir problema do melhor jeito possível, e aí dentro desse desafio específico tem muita coisa que se pode fazer, e trazer a solução para esse problema, trazer estratégia para esse problema, que também é uma natureza que não mudou, ela continua sendo o que a gente faz na essência, né? O que mudou foi, e aí mudou muito, foram todas as ferramentas, as lógicas, o jeito de trabalhar, o processo, as variáveis que você analisa, tudo isso mudou muito. Isso, assim, se eu pegar 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei, para agora, a gente lá atrás tinha grandes pesquisas anuais de marca, de consumidor, as tendências eram muito a longo prazo, né? As visões de marca, eu lembro de posicionamento de marca que a gente fazia lá no comecinho da carreira, que era uma visão de 10 anos, né? Hoje em dia você não consegue nem planejar um ano, assim, é impossível você saber o que vai acontecer. E eu acho que a forma de trabalhar para marcas mudou muito também. Então, assim, tudo mudou, mas a natureza não mudou. Apesar disso, acho que tem muita gente que confunde qual que é o papel do estrategista. Acho que o papel do estrategista, no final das contas, é esse, é definir problema do melhor jeito possível e entender todas as variáveis que compõem esse problema, seja do consumidor, seja da marca, do negócio, tudo mais, e trazer uma estratégia de fato para resolver esse problema. E aí, quando eu falo de fato, não é a tática do dia a dia, não é a solução a curto prazo ali que tem, mas é realmente uma estratégia que traz uma nova perspectiva para a marca, para o negócio, traz uma solução de fato e tudo mais. Como você materializa isso tudo e como você chega nessas respostas, isso com certeza mudou totalmente. Assim, é uma outra forma de pensar. Isso acho que pede novas habilidades do estrategista, mas eu sou um cara mais purista em relação à estratégia. Acho que essa natureza não mudou e não deveria mudar, né? Muita gente acha que, não, eu sou mais quase um criativo, eu ajudo a criação a ter ideia. Eu também adoro ter ideia, eu trabalho com a criação o tempo todo, mas não é a natureza do trabalho. A natureza do trabalho continua a mesma. Perfeito. Até pegando um pouco de gancho aqui, né? A gente tem de fato vivido, escutado muito que a gente está num cenário que é muito orientado a dados, né? Tem dados em todo e qualquer lugar. Como que vocês têm utilizado isso, né? Dado para impulsionar a estratégia de marca e até num ponto de vista de agência. Você acha que esse mundaréu de dados e criatividade, eles podem andar juntos? Ele te limita ou ele pode te funcionar ainda mais, ser mais criativo? Eu vou dar um passo atrás na resposta, depois eu chego nela. Acho que tem uma questão que acho que a gente já está nesse momento de qualificar dados. Assim, quando eu digo qualificar, é entender um pouco mais, porque tem muitos dados hoje em dia, de vários tipos, sejam dados que estão disponíveis para todo mundo, sejam dados que você investiga, né, como vocês que fazem um trabalho muito bacana, coisas que você pode trazer de várias fontes e tudo mais. Eu acho que a gente está no momento já de começar a entender, não só classificar, mas qualificar um pouco que dados a gente vai usar e por quê, e um passo mais atrás ainda, qual que é a filosofia que rege esse pensamento de dados para a gente. No caso da Euforia, a gente tem um pensamento muito específico, que ele vem acho que vem junto de um pensamento muito de uma inversão do tipo de trabalho que a gente é capaz de fazer e do tipo do papel da comunicação como um todo. E aí, por muito tempo a gente passou por né, por muitas décadas, inclusive, o marketing tinha um papel muito específico de eu crio uma campanha publicitária, crio uma comunicação, crio uma embalagem, crio uma ação de marketing que seja, para criar uma percepção de valor sobre esse produto, sobre essa marca, e essa percepção de valor vai trazer um resultado, né? E esse resultado vai vir. E por muito tempo a gente trabalhou dessa forma e funcionava, porque as pessoas, né, você tinha ali 3, 4 opções, quem tinha a melhor percepção ganhava, essa percepção ela tinha uma duração muito mais longa, né? Era muito difícil você quebrar uma percepção de marca, de produto, rapidamente. O que o digital e as redes sociais trouxeram foi uma vulnerabilidade extrema para as marcas, para os produtos, para tudo, porque as pessoas estão o tempo todo criticando, amando, comentando, estão o tempo todo muito rapidamente mudando de opinião e muito rapidamente experimentando muita coisa. E você tem milhares de opções, de cada categoria que a gente trabalha, tem milhares de opções, seja da mais, né, da marca mais consolidada, marcas novas, a novidade que chegou.
Então, a gente tem um pensamento que impacta muito em dados, que a gente acredita que existe uma inversão do ponto de vista do marketing. Antigamente era da percepção que vai gerar uma ação, um comportamento. A gente acredita que a gente tem que trazer o comportamento para frente, que é constantemente mudar comportamento, constantemente buscar mover as pessoas de alguma forma, né? E constantemente, digo, no dia a dia, através do always on, né? Do trabalho always on, do pensamento always on, tudo mais. Isso a médio e longo prazo vai criar uma percepção de valor. E essa percepção de valor, que né, ela pode ser construída a longo prazo, ela não está refém das opiniões dos influenciadores, das mudanças de comportamento das pessoas. Porque se você está constantemente mudando o comportamento, essa percepção vai acontecer. Isso tudo para dizer, né, deu uma puta volta para dizer que o pensamento de dados dentro dessa lógica, ele é muito mais qualificado, porque ele é muito buscar o que realmente move as pessoas, o que está movendo as pessoas, e não necessariamente só o dado específico sobre percepção, por exemplo, que muitas vezes ajuda numa leitura de marca, numa leitura de um produto, de um consumidor, de um target específico, e a gente também olha, mas para a gente o mais interessante é o que move as pessoas, que dados são capazes de mostrar essa mudança, e a partir dali a gente vai pensando. Então, essa volta para dizer um pouco isso, assim. E aí, dentro dessa lógica, né, a última pergunta que você fez, muda um pouco a relação com criatividade como um todo. Porque, de novo, a criatividade sempre foi feita, pautada em eu vou criar uma percepção de que essa marca é incrível através de associação, através de analogia, através de uma história linda, incrível, que emociona as pessoas, que fazem chorar. E hoje assim, ainda tem espaço para esse tipo de história, com certeza tem, a gente gosta de fazer, mas se não tiver um viés de mudança comportamental por trás, na intenção ali, para a gente é menos importante, porque a gente acredita que uma história pode mover as pessoas, assim como talvez uma forma de falar do produto, um claim de produto específico, uma forma de fazer uma ativação totalmente louca, um PR stunts, também podem mover as pessoas. Então, é um pouco colocar todas as variáveis de comunicação, de formatos, no mesmo nível de importância, porque dependendo do problema, você vai para um lado ou vai para outro, né? Então, a criação pensa muito com esse viés de que move as pessoas de fato, né? E não só no viés de emocionar por emocionar ou criar uma grande história por criar uma grande história. Eu trabalhei por muito tempo, ainda mais em posicionamento de marca, com a consistência, né? A consistência, tem que ter consistência, que muitas vezes é muito importante, mas ela é muito mais, hoje é líquida, né? Assim, a consistência pode morrer se a Anitta falar mal de você. Então, assim, é muito rápido, a mudança é muito rápida. Então, enfim, deu uma mega volta, mas acho que respondi a pergunta. Não, mas tá claro. E essa questão de mudar comportamento, né, até trazendo um pouco para o nosso contexto aqui, muitas vezes a gente está falando de marca, né? Marca como porta-voz de mudança de comportamento, né? Acho que de mudança de crença e tal. E quando, né, nesse processo de construção da euforia, eu lembro que você ligou aqui, acho que a gente não estava nem montado ainda para a gente já fazer um briefing de uma empresa de telefonia. E você me contou um pouco de uma metodologia que vocês estavam desenvolvendo, né? Que eu gostei muito do termo, assim, né? Que a gente tem um método focado em eliminar a apatia das marcas. Eu, particularmente, eu adoro o termo. Acho que, essencialmente, a crença do On The Go também foi lá atrás de que a gente precisa mudar a apatia da pesquisa de mercado, né? Tirar ela do pedestal lá que, pô, sabe tudo e torná-la mais criativa, mais leve, mais flexível, né, mais transparente, acho que para todas as partes. Mas me conta um pouquinho, né, o que é essa abordagem que vocês pensaram para a euforia e, de certa forma, como que ela é aplicada na prática. Eu acho que ela tem uma ligação grande assim, com essa questão de marca como, né, marca e mudança de comportamento. Boa. Então, até fazendo um gancho com mudança de comportamento. Então, nessa inversão da forma de pensar o marketing e tudo mais, a gente tem uma metodologia muito pautada numa mudança muito grande do funil de conversão. Por quê? Porque existem alguns estudos interessantes, inclusive, mostrando que um dos impactos das redes sociais, do digital como um todo, essa relação mais líquida com as marcas que as pessoas têm e tudo mais, mais instável, talvez,
é que não existe mais lealdade de marca hoje em dia. É muito difícil você ter lealdade de marca, porque simplesmente porque as pessoas estão experimentando e tem cada vez mais opções, é cada vez mais acessível. Você tem um aplicativo que você pede em 10, 15 minutos na sua casa. Então, as pessoas estão experimentando o tempo todo. Então, a partir desse pensamento da morte da lealdade de marca, a gente acredita, e a nossa visão dentro dessa história, é que todo o funil de conversão mudou. Porque esse funil, e aí tem muito a ver com a pergunta sobre os dados, esse funil está cada vez mais qualificado. Então, aquela história antigamente que a gente tinha, né, se eu construo awareness de marca, eu coloco um caminhão de dinheiro na mídia, eu vou ter resultado a partir daí, e aí tem todas as métricas de pesquisa, de tracking de imagem, mostrando aquela questão da pirâmide, você converte a porcentagem de tantas pessoas dentro de uma base de awareness. Toda essa lógica a gente acredita que está cada vez mais qualificada, o que quer dizer o seguinte, que todo o funil vai mudando. Então, a gente fala muito sobre notoriedade ao invés de awareness. O que é notoriedade? Esse awareness mais qualificado. E cada vez mais é importante ter um awareness qualificado. Por quê? Porque cada vez mais difícil você se diferenciar como marca ou como produto. Então, como criar um awareness muito qualificado, cada vez mais qualificado, menos genérico. Então, isso é notoriedade. Um outro viés de métrica que a gente trabalha muito é um pouco dessa história de, ao invés de consideração, é trabalhar o engajamento. Por quê? Consideração vai continuar sendo importante, continua sendo uma das métricas mais importantes de qualquer marqueteiro, mas a gente acredita que o engajamento constante, ele traz consideração, mas ele ajuda as comunidades, as pessoas, os targets a constantemente se relacionar com as marcas. E aí, quando você entra em engajamento, tem vários dados muito específicos que mensuram engajamento de fato, engajamento qualificado, quanto a sua base está trabalhando pela sua marca, quanto um outro tipo de público pode, de alguma forma, influenciar essa outra comunidade que consome você. Então, engajamento passa a ser uma outra métrica. A experimentação passa a ser experiência. E acho que é super interessante porque a gente entra mais no lado de tecnologia, os dados mais relacionados à tecnologia, que é um pouco essa história de a experimentação continua sendo super importante, mas a experiência de marca e como a tecnologia pode ajudar essa experiência a ser consistente, interessante, bacana, interativa, extremamente importante. Existem métricas muito interessantes sobre isso também. A gente passa, né, o que era lá afinidade ou performance, né, dependendo da pirâmide que você olha, a gente fala muito sobre credibilidade, né? Então, as marcas estão cada vez mais tentando entrar em conversas da cultura popular. E como é difícil entrar em conversas, né? O quanto você tem que estar preparado com um posicionamento mais qualificado, que é a notoriedade, e você vai subindo ali, você tem que ter uma base de engajamento muito forte para conseguir entrar em certas conversas, né? Então, essa é uma outra forma de pensar. E a última instância, que era a lealdade, a gente acredita que é a relevância cultural, que é a relevância cultural que muita gente fala, mas pouca gente mensura. E acho que esse é um desafio para os próximos anos de cada vez mais mensurar relevância cultural e como relevância cultural converte. Existem alguns dados interessantes mostrando isso já de relevância cultural, a capacidade que uma marca tem de entrar em conversas, de participar de conversas na cultura, realmente traz resultado de fato, né? Então, a base dessa pirâmide, que a gente acredita que é uma nova forma de pensar marketing, pensar como converter consumidores, traz um desafio que é uma primeira pergunta que a gente se colocou pensando na metodologia, que é um pouco isso, assim, beleza, então por que tem marcas que conseguem navegar nesse funil e outras marcas que não conseguem? Qual que é o primeiro grande desafio que está né, com as variáveis todas que a gente tem hoje em dia, que está entre, né, navegar nesse funil ou não conseguir navegar nesse funil? E a gente fala de apatia como um primeiro grande inimigo das marcas, o principal inimigo das marcas hoje em dia. Isso vem muito dessa relação que hoje em dia a gente tem cada vez mais plataformas, as pessoas estão sendo bombardeadas por todos os lados, com cada vez mais mensagens, estímulos, não só de marcas, de influenciadores, de especialistas, da mídia, das plataformas, de todo mundo. O algoritmo das plataformas como um todo, ele prioriza a polêmica, as marcas não querem entrar em polêmica por várias razões, né? Então, isso torna cada vez mais difícil elas aparecerem. O dedo correndo no feed é cada vez mais rápido, né? Aquele 1,3 segundos você está correndo o dedo no feed. Então, é muito difícil você fazer as pessoas pararem. E o jogo da mídia, da grande mídia de massa, também não é mais o mesmo. Então, não adianta muito hoje você colocar um caminhão de dinheiro só na mídia tradicional, por exemplo, ou só em mídia, se você não tem um awareness qualificado pela autoridade. Então, não necessariamente traz resultados. Então, dentro dessa lógica toda, a gente fala, putz, o mais provável que é possível acontecer, o mais provável que aconteça é você passar batido. Isso é a resposta mais comum que você pode ter, né? E a gente até fala, né? Hoje é melhor você ter hater do que você não ter nada, porque hater, pelo menos o algoritmo vai te jogar para cima na conversa, né? Então, isso é uma polêmica que as marcas não querem ter haters, né? Então, essa é uma relação muito difícil. Então, trabalhar dentro desse conceito de apatia, para a gente é interessante, por quê? Porque, de um lado,
ter essa relação comportamental que eu falei no começo, que é realmente mover comportamento, dar uma cara de inimigo, claro, para a gente combater, né? Acho que nas várias instâncias, seja na criatividade, seja na pesquisa, seja onde for, a gente ter essa cabeça. E, ao mesmo tempo, para a gente traz uma forma de pensar a metodologia que é mapear essas apatias. E quando eu falo em apatia, é muito uma forma de olhar o problema, né? E a gente acredita que são diferentes tipos de apatia. A gente, por enquanto, mapeou 5 grandes tipos de apatia, né, que a gente pode trabalhar, porque são problemas de naturezas diferentes. Então, quando eu falo de apatia de marca, é aquela coisa, né? A marca pode até ser bem sucedida comercialmente, mas ela não move as pessoas, ela não faz as pessoas conversarem sobre ela, ela não entra em conversas, ela não consegue ter uma relação mais íntima ou mais quente com as pessoas, né? Isso é a apatia de marca. Pode ser uma apatia de categoria. Então, às vezes, a marca em si tem uma imagem super positiva, super bacana, mas as pessoas não querem se relacionar com aquela categoria. Vou dar um exemplo aqui. Postos de gasolina. As pessoas não têm uma relação com gasolina. É um commodity que as pessoas querem, de alguma forma, precisam abastecer os seus carros. Então, o problema está na categoria, não está na marca, né? Assim, não necessariamente está na marca, pode estar na categoria. Apatia de inovação. Então, muitas vezes, a relação que as pessoas têm com inovação em si. Então, o quanto eu não consigo acreditar que essa marca é inovadora, traz produtos inovadores, ou quanto essa relação de inovação mesmo com essa categoria específica é muito difícil de convencer as pessoas, é um outro tipo de apatia. Apatia de plataformas. Então, como as pessoas se comportam no TikTok versus no LinkedIn, versus no Facebook, como que eu posso acompanhar esse comportamento que está constantemente sendo, né, mudado ali. E, por último, a apatia de cultura, que é um pouco essa relação que as pessoas têm com os temas da cultura, com as tensões culturais, e como isso pode alimentar uma notoriedade, um posicionamento específico de uma marca, ou quando pode alimentar um tipo de conversa que eu quero entrar, enfim. Então, de novo, uma super volta, mas é um pouco esse pensamento de apatia, e aí por isso que o nosso nome é euforia, porque esse contraponto à apatia, pelo menos é o que a gente tenta fazer. Eu acho incrível, assim, eu acho que, de certa forma, vocês estão abrindo a caixa preta, né, do universo de insights ali. Quando a gente fala de medir saúde de marca, né, o famoso Brand Health Tracking lá, né, eu vejo muito, os clientes chegam até aqui pedindo para a gente fazer um tracking diferente, para a gente medir coisas para além daquele funil clássico. E sempre que a gente oferece algo nesse sentido, o cliente volta para trás e fala, não, mas vamos também seguir aquela piramidezinha ali de consciência, de familiaridade, de consideração, de preferência, né, do clássico do clássico. Quando você começa a metrificar, né, a saúde de marca de uma forma diferente, como você acabou de contar aqui para a gente, que eu acho incrível, como que o cliente do outro lado está recebendo isso? Né? A partir do momento que vocês fazem um trabalho, colocam na rua, vocês conseguem medir isso, né? Quanto vocês conseguiram mexer esses ponteiros nessas camadas que você falou, e como que o cliente do outro lado recebe, né, essa ideia? Eu acho que assim, a gente, enfim, não é um instituto de pesquisa, então a gente não tem a pretensão de medir de fato, né? Eu acho que um tracking de imagem, parrudo e tudo mais. O que a gente faz é muito diagnóstico de marca, e é principalmente a apatia de marca, que eu acho que é o que os clientes mais se identificam, assim, né? Não, minha marca está sofrendo de uma apatia, né? De marca. Aí eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue fazer, mas acho que tem muito a evoluir ainda, assim, sendo muito honesto, cara. Eu acho que aí tem um trabalho gigante que tem que ser feito dentro do formato de tracking, tá? Porque eu sou muito fã de tracking de imagem, tá? A vida inteira eu passei por isso, eu gosto muito desse olhar de mensurar a marca de alguma forma. Acho que o problema dos trackings tradicionais não só, acho que dois grandes problemas, vai. Acho que o primeiro grande problema é que ele não é live, e para mim isso é um grande problema, porque a partir do momento que você mensura a cada 6 meses, que seja, a cada um ano, a vida muda em um ano, assim, as pessoas mudam de opinião completamente, assim, é muito difícil você não mensurar real time hoje em dia. Então, acho que o primeiro grande problema de qualquer tracking de imagem tradicional é esse, não ser real time. E a segunda coisa é, dentro da lógica das perguntas que são colocadas ali, e eu entendo o porquê das perguntas serem colocadas desse jeito, que era o jeito tradicional de medir percepção de marca, ele é muito genérico, ele é extremamente genérico. Então, assim, esta marca é mais inovadora. As pessoas, assim, sendo muito honesto, as pessoas não têm você precisa ajudar as pessoas a responder algo mais específico, né? Então, para mim, esse é um outro grande problema, porque quando eu olho uma lista de atributos de imagem de marca, por exemplo, que é o clássico de qualquer tracking de imagem,
a gente como estrategista mais olha, porque a gente fala, putz, eu quero encontrar alguma coisa aqui que eu possa me agarrar para mudar uma percepção, para mudar um comportamento, enfim. Ele é extremamente genérico e aí não te ajuda, porque assim, a gente é 1% mais inovador do que o concorrente X, 2% mais que o... Puta, não leva a nada, assim, Essa sendo é muito uma honesto. marca para pessoas como eu, né? Exato, não me leva a nada. Então, assim, para mim, aí, por isso que a gente tentou ao máximo qualificar o funil, porque não acho que tem que matar o funil. O funil é extremamente importante. Eu já fui marqueteiro, eu já tive do lado de lá, é extremamente, uma ferramenta muito importante, mas a partir do momento que você qualifica, assim, cara, vamos qualificar, vamos aprofundar esse negócio aqui, vamos discutir quais são as variáveis, os dados e tudo mais que possam de verdade ajudar no dia a dia. E aí, quando você olha, por exemplo, engajamentos, cara, puta, engajamento, aí eu quero entender, por que eu tô tendo um engajamento muito mais forte de um público X versus o público Y? O que esse engajamento quer dizer? O que ele diz sobre a marca? Ou como as pessoas estão usando esse produto, no final das contas? Às vezes eu uso totalmente... Se você não estava pensando, né? Eu trabalhei muito com bebida alcoólica, por exemplo, isso tem muito bebida alcoólica. Cara, as pessoas estão misturando sua bebida com qualquer outra coisa que você não faz uma puta ideia. Então, assim, isso tudo ajudaria muito mais. Então, a gente, como agência, olha muito essa fotografia, esse diagnóstico, e a gente tenta aprofundar. Mas, puta, para mim seria o ideal ter um parceiro para ter esse olhar a médio e longo prazo, de constantemente medindo isso, porque é essencial isso, cara. Assim, eu, como estrategista, cara, seria lindo ter isso. A grande questão para mim aí, o ideal é, puta, como a gente olha para os dados, que tipo de dados são importantes ou não, e como a gente lista e classifica esses dados, que acho que vai ser muito caso a caso, cada categoria, cada marca, mas que estruture isso de um jeito interessante, assim. Acho que essa é a chave e eu preciso de ajuda, cara. Eu preciso de parceiros, porque Vamos nessa. é muito específico, assim, e eu não vejo ninguém fazendo, sendo muito honesto. Eu vejo, existe pelo menos uma intenção do mercado, né? Tanto do mercado de software como de instituto, é uma conversa que está na mesa. Hoje isso vem dos clientes também, mas é isso, é difícil de mudar e querer abrir a caixa preta, né, da forma como todo mundo está acostumado. Eu até tinha pensado aqui um pouco em te perguntar sobre empreendedorismo, né? A gente está vendo aí a escala que vocês ganharam da Euforia em 1 ano e meio, já abrindo operação em outro país, né? Com uma equipe já bastante robusta, na casa de 60, 80 colaboradores, até mais. Mas eu acho que, né, acho que as dores dos empreendedores aqui, a gente sabe ter uma porção de podcast falando, uma porção de documentos aí sobre o tema. Vamos falar sobre trabalho, né? Vamos falar sobre algum case bacana que vocês fizeram, né? Algum exemplo que você acha que vocês construíram aí na Euforia durante esse 1 ano e meio, que realmente impactaram, né, uma marca ou impactaram pessoas. Pode citar um ou dois, fica à vontade. Materializar um pouco, né, esse conceito. Claro. A gente fez um primeiro grande trabalho, acho que super interessante do ponto de vista de apatia de marca para Motorola. Até acho que, né, vocês ajudaram bastante nesse processo aí, foi super bacana. Motorola, acho que a gente fala sempre, né, um caso clássico de apatia de marca. Por quê? Porque é uma marca comercialmente muito bem sucedida, continua sendo. Acho que muita gente, acho que talvez aqui eixo Rio-São Paulo, Faria Lima, não sabe, mas é uma marca gigantesca no Brasil. Tem um share gigante no Brasil. Por muitos anos ficou muito focado no celular, nos smartphones de entrada, né? Então por isso que ela não aparecia tanto. Mas a marca deixou, apesar desse sucesso comercial, a marca deixou de ter uma relação mais próxima com as pessoas. Acho que grande parte dos dados que a gente viu mostram que a marca era muito bem avaliada do ponto de vista de produto, mas como marca ela não participava de conversas, ela não tinha uma relação com as pessoas mais próxima. Então, claramente uma apatia de marca que a gente fez um trabalho grande de reposicionamento de marca num primeiro momento. Uma outra coisa que a gente viu dentro desse trabalho foi uma apatia de categoria também, porque apesar do sucesso da Apple, da Samsung e de outras marcas muito grandes, Xiaomi que chegou também no Brasil, enfim, apesar desse sucesso dessas marcas, quando você olha do ponto de vista de comunicação, as marcas estão há muitos anos falando só de feature. É aquela grande briga entre quem tem a melhor câmera, quem tem a melhor memória, quem tem a melhor ferramenta específica. Então, esse mapeamento de comunicação era muito engraçado, porque você podia tirar o logo ali, que você não sabia que marca que era qual, porque era isso. Eu cheguei agora com a câmera de tantos megapixels, a outra, né? E por muitos anos isso aconteceu. E é engraçado por quê? Porque eu trabalhei nessa categoria de celulares nos anos 2000 ali, né? No meio dos anos 2000, eu trabalhava com Nokia, trabalhei vários anos com Nokia, inclusive.
E naquele momento, o mercado, o papel das marcas de celular, no final das contas, e né, depois chegada do smartphone e tudo mais, mesmo com o primeiro iPhone e tudo mais, eram marcas quase de lifestyle mesmo. E a Motorola era uma grande marca de lifestyle. Era uma marca que representava muito mais do que um celular, né? Era um item de moda, era parte da moda, inclusive, tinha grandes ativações de moda no Fashion Week, era capa de revista né, de estilo, era uma outra coisa, assim, né? Então Nokia Trends. Nokia Trends, a própria Nokia trabalhava muito esse conceito das baladas, que era incrível e tudo mais. Então a gente falou, puta, a gente tem que resgatar esse papel que a Motorola criou. A Motorola que criou esse papel de ser um item de lifestyle, de moda. A gente tem que resgatar e retrabalhar esse tipo de relação que as pessoas têm com a marca de tecnologia. Então a gente fez um trabalho inteiro de comunicação muito bacana, né, através do lançamento do Razr, que é o celular dobrável deles, que é muito, muito legal. De retrabalhar ser essa marca de lifestyle de novo. Então, a gente trabalhou no conceito do abra a cabeça, fecha a mesmice, refez um clipe muito famoso dos anos 2000, que é o Oops, I Did It Again, que tem o duplo sentido aí do eu fiz de novo, que o Motorola fez de novo e trouxe de novo esse papel para celulares e tudo mais. E o Razr é uma releitura do StarTAC lá de trás, aquele mega famoso, né, que muita gente tinha vontade de ter, lá nos anos 2000, então a gente retrabalhou e trouxe a Glória Groove, que foi incrível. A gente relançou esse clipe na voz da Glória, como se fosse um clipe, como se fosse entretenimento mesmo. A gente lançou como um clipe, fez o lançamento no Spotify, nas redes dela primeiro, depois a marca se apropriou desse conteúdo e revelou que era uma campanha, e aí a partir dali a gente explodiu a campanha 360, fez tudo que vocês possam imaginar, squad de influenciadores, social, comunicação, hora of home, filme para TV, enfim, fez todo o projeto e foi um resultado muito bacana, assim, acho que tanto do ponto de vista de negócio quanto de marca, que é o que a gente estava mais buscando ali, de fazer as pessoas, para quem lembra daquela época, olhar para Motorola com aqueles olhos e para quem não tinha essa referência, mostrar que é possível que um celular tenha esse papel na vida das pessoas de ser representar um lifestyle e não simplesmente a melhor câmera, né, a melhor memória, enfim. Então foi super bacana esse projeto. E acho que um segundo projeto muito interessante que a gente vem fazendo, porque a nossa conta aqui é com a Amazon Music. A Amazon Music é um produto muito legal, muito interessante, mas é o terceiro, chegou depois, né? Ele é o terceiro, quarto do mercado, vem depois de Spotify, enfim, de outros players. E acho que é um mercado difícil, porque os players têm as mesmas músicas, têm os mesmos conteúdos, você dá o play, é a mesma coisa, você dá um play em uma plataforma ou em outra. E aí uma das coisas que a gente entendeu dentro dessa leitura de comportamento, nas redes sociais principalmente, é uma coisa que está lá escondida, né? Está lá dentro do aplicativo do Amazon Music, que é o único grande diferencial que a Amazon Music tem, que é ter esse botão da Alexa, né? E aí a Alexa representa um mundo à parte. Eu não sei, né, se vocês têm Alexa, mas a Alexa, para quem tem filho principalmente, é incrível, porque minha filha conversa com a Alexa todo dia, a melhor amiga dela. E a gente viu esse comportamento muito em TikTok, né? Das pessoas conversando com a Alexa e trabalhando, brincando com a Alexa e tudo mais. E falou, por que a gente não faz essa collab? A gente mostra esse diferencial de Amazon Music, que é o botão da Alexa. Ao mesmo tempo, a gente traz os artistas, que a Amazon Music também tem essa relação para dentro desse jogo, e faz uma collab. E aí a gente tem esse trabalho gigante no TikTok, principalmente, que é o primeiro talk show feito por uma inteligência artificial, que a gente inverteu um pouco a lógica a gente passou muitos anos, a gente perguntando para a Alexa tudo, agora a Alexa vai perguntar, no caso, para os artistas e entrevistar os artistas. Então virou uma editoria de marca que está bombando no TikTok. Para vocês terem ideia de resultado, a marca foi de 10 mil para 170 mil seguidores aí em menos de 2 meses no TikTok, que é difícil. Então é muito bacana, porque é um trabalho muito, né, não é 360, não é gigantesco, é social, mas que move as pessoas. As pessoas estão seguindo, estão participando, estão tendo uma relação com a Amazon Music que eles não tinham. Então isso a gente está super feliz também. Legal demais. Bom, para encerrar, né, a gente começou falando lá de até 25 anos atrás do sonho em ser um correspondente de guerra, né? Então vamos falar para a molecada de hoje aí de 15, de 20, né, que está pensando no que fazer ou se interessando para o mundo
de estratégia, que conselho que você daria hoje para os jovens profissionais que estão querendo trilhar, né, um caminho, seja de estrategista ou de marqueteiro? Cara, é engraçado, porque assim, eu tenho um sobrinho de 16 anos, de 13, minha filha tem 8, mas né, não chegou nisso ainda, mas eu acho que a gente repete o mesmo erro, eles estão repetindo o mesmo erro que tinha lá no passado, e não é culpa deles, acho que é uma pressão da sociedade como um todo, que é assim, tenho que escolher a carreira, tenho que cair nesta carreira, naquela carreira e tudo mais. E eu acho que o que vale a pena muito é entender o que você gosta de fato. As coisas que você gosta de fazer, ou, né, o que você curte fazer, o que você se interessa mais, e a partir dali buscar as carreiras que têm a ver com aquilo. Porque a gente ainda é muito nesse modelo de, não, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico. Não, o que você gosta de fazer? E aí, a partir dali, você busca uma carreira para isso. E aí, dentro do mundo de estratégia, é um pouco isso, assim, ser menos o cabeça, vou ser ou não publicitário, né? E é muito mais assim, putz, eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de entender culturas diferentes, de pessoas diferentes. Eu tenho essa cabeça aberta. Eu tenho o lado mais de, acho que, sociológico da coisa, que é, para um estrategista, extremamente importante. Do lado de filosofia mesmo, que é muito interessante, te ajuda muito. Tem um lado de você gostar de marcas, que acho que é super importante para quem trabalha nesse mundo. Tem essa veia mais de curiosidade muito grande sobre as coisas, ou de ser muito observador, por exemplo. Então, se você tem tudo isso, você vai ser um ótimo estrategista. E acho que é mais importante você se desenvolver essas habilidades do que necessariamente se encaixar numa profissão, ou mesmo assim, não, em agência ou não agência, ou... Não, se você gosta disso tudo, você pode ser um estrategista. E um estrategista você pode estar dentro de uma agência, você pode trabalhar com o pessoal da On The Go, que acho que tem muito desse lado, faz muito bem feito. Você pode estar dentro de um cliente, você pode trabalhar no instituto de pesquisa mais tradicional, você pode exercitar essas habilidades de vários jeitos possíveis, ou numa consultoria de marca mesmo, enfim. E ser menos preso a um modelo de eu tenho que trabalhar neste tipo de lugar ou com esta profissão, e mais focar em desenvolver as habilidades, né? Acho que dei muita sorte, porque tudo isso que eu falei eu gostava, eu exercitava, mas ninguém me falou isso no começo da carreira, então eu caí de paraquedas dentro de uma área que me proporcionou desenvolver essas coisas que eu gostava, mas foi uma sorte, poderia não ter sido. De cair isso, realmente, aquela veia do jornalismo investigativo, o lado do sociólogo, né, sociológico das guerras, da cultura diferente, de conhecer gente nova. Isso tudo caiu para mim, me ajudou, me moldou a ser um estrategista. Mas foi sorte. Eu acho que é um pouco desse conselho que eu daria para a galera, para o molecado aí. Boa, Caio, foi incrível. Obrigado. Acho que a gente teve uma boa estreia aqui já no improviso, mas acho que a gente começou o Data Stories aí assim, atendeu todas as expectativas. Obrigado demais por compartilhar a tua visão, né? Essa experiência toda com a gente. Em seguida, a gente vai deixar todos os links aqui, link de como entrar em contato com a Euforia, LinkedIn e tudo mais. E vamos para os próximos. Obrigado, superando. Pô, obrigado pelo convite, vida longa aí o podcast. Acho que esse assunto é muito, muito legal e muito pouca gente fala sobre, assim. Então, acho muito legal a iniciativa do podcast, dos assuntos. A gente tem muita coisa a falar, a gente tem muita perspectiva diferente. E quanto mais tiver, ainda mais pra molecada, vai ser incrível, porque vai ajudar a formar uma geração aí de uma galera que gosta disso tudo que a gente tá falando e às vezes não sabe como começar, né? Vamos nessa. Obrigado, Caio. Valeu, gente. Até mais. Bom, galera, chegamos ao final do primeiro episódio do Data Stories. Vou pedir para vocês apenas que sigam a gente no YouTube, em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Music, Amazon Music. Vem mais por aí. A cada 15 dias a gente vai colocar uma entrevista nova aqui com diferentes profissionais. E para toda a audiência, tem todos os links úteis aqui de como entrar em contato com o Caio, com a Euforia e por aí vai. Até a próxima. Valeu.